Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeira. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Estamos aqui, Márcio Moraes e eu, Marcelo Celucci. Obrigado. ONS Rio. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS, Paulo Diniz. Ok, obrigado. Tem aqui Brasília, né? ONS Brasília. Boa tarde, ONS Brasília aqui, Reginaldo. Ok. Nós temos o CECIPAM. Boa tarde, Ana Cristina, do CECIPAM. Paulo Leal, da Raizen. Roberto, da Petrobras. Marcelo Gama, Porto Velho. Joana, CPRM, Porto Velho. Gilberto Maciel, SC Transportes, Navegação. Todó Carvalho, do Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas. Elton Guedes, distribuidor Ipiranga. Ricardo, Defesa Civil Municipal. David Atem, distribuidora de petróleo. Valdemir, Transporte Bertolini. Luciano, Equador Energia. Pronto. Ok, obrigado. Temos aqui a SAI, Santo Antônio Energia. Santo Antônio Energia, Argemiro e a equipe de operação e meio ambiente. Ok, obrigado. A Giral, SPR. Boa tarde, Joaquim. Aqui Camila Souto e Pedro Neto pela Hidrologia de Giral e José Marcos, gerente de obra. Ok. Temos aí Rondônia, a Secretaria de Rondônia aí. Opa, boa tarde, Joaquim. Estamos aqui na Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Casa Civil, Casa Militar, Secretaria de Segurança, Departamento de Estradas e Rodagens e também a Gevisa participando da reunião. Ok, muito obrigado. Temos também a CCE, Rodrigo. Rodrigo, não sei se você está ouvindo, Rodrigo. Seu microfone está desabilitado, mas tudo bem. Depois ele... temos a Polícia Rodoviária Federal do Acre. Está com o micro... Está certo, ele está dizendo que está ok. Eu acho que é o Acre. Por favor, Acre. Boa tarde, Rio Branco, Acre, aqui é da SEMA, Recursos Hídricos. Vera Reis, Diretoria Executiva da SEMA. Ok. CPRM, Arthur. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Arthur da CPRM. Ok, Arthur. Eu chamei todos. Só o Rodrigo do CSE não conseguiu conectar, mas... E o PRF disse que estava ok, tá? Bom, eu vou fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala. Boa tarde, Bruna Craveiro, da ANA. Tiago Chinoro, Defesa Civil Nacional. Vinícius Román, ANA. Antônio Augusto, ANA. Joaquim Gondim, ANA. Leonor, ANA. Francisco Hélito, da Repac. Armando Melo, Procurador do Estado do Acre, em Brasília. Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Lívia Fugi, Ministério da Infraestrutura. Bom, então vamos, conforme nós fazemos sempre, começamos os trabalhos com a apresentação da meteorologia feita pelo Semadem, que é onde ele faz uma avaliação das chuvas ocorridas e uma sinalização futura. Então vamos botar na tela Semadem.
Ok, obrigado, Joaquim. Então, a primeira figura é a chuva observada da semana passada, no dia 20 a 26, na verdade. Na esquerda é o volume da chuva e à direita a comparação com a MLT, o que nós chamamos de anomalia. Então, na parte oeste da bacia, né, choveu mais, e aquela área azul representa chuvas acima da média, anomalias positivas. Na parte sul, central, choveu um pouco para baixo, e aí fronteira com Roraima, com Rondônia, Mato Grosso, mais para cima. Então, de uma forma geral, mais ou menos dentro da normalidade, com maiores volumes na porção oeste da bacia, que é normalmente o que acaba acontecendo. Na próxima, nós temos aquela comparação com o ano de 2014, né, pegando um período maior, o ano hidrológico. Bom, vai ficando mais claro, né, à medida que passam as semanas, que este ano, 2019, embora com chuvas acima da média na maior parte da bacia, vai se distanciando do ano de referência de 2014. Nos dois casos, choveu acima da média, na porção especialmente oeste da bacia, porém os volumes foram muito maiores no ano de 2014. Isso aparece tanto no mapa da esquerda quanto na direita nos tons de azul, né, bem mais escuras no caso do ano hidrológico de 2014. Também na parte norte, centro-norte da bacia, choveu acima da média em 2014 e agora está chovendo mais dentro da normalidade. Mesma coisa na parte sul também, aí parte sul da Bolívia, por exemplo, sudeste da Bolívia, neste caso está chovendo de normal para baixo, em 2014 choveu de normal para cima. Então, de uma forma geral, embora os dois anos tenham chuvas acima da média, está claro que 2014 foi bem mais chuvoso do que está sendo este ano. Na próxima figura, nós temos a situação meteorológica, a imagem do satélite de hoje. Nós temos uma frente fria muito bonita, que inclusive vai atrapalhar o carnaval aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em outras regiões aí da região sudeste. E essa frente está bem delimitada, a banda de nebulosidade, ela passou pela Bolívia nos últimos dias, está ainda sobre a Bolívia. Isso provocou algumas chuvas mais intensas nas últimas horas, hoje e ontem, e bom, isso pode ter algum reflexo talvez na vazão. Mas essa frente ela vai continuar mais ou menos estacionária na região sudeste, um pouco mais ao norte do que está hoje, e depois tende a dissipar. Então, em função disso, a previsão para os próximos dias, que está na próxima figura, essa previsão é do modelo GPS, ela mostra, vejam, volumes importantes aí em Minas, em Rio de Janeiro, enfim, que se estendem para a região central e que incluem a parte especialmente norte e um pouco oeste da bacia do Rio Madeira. Então, os maiores volumes estão previstos mais para a parte norte da bacia. Podemos ver na próxima figura o detalhe. Temos na parte esquerda e na parte de cima o total acumulado pelo modelo GPS, modo ensemble, para a primeira semana, e na parte de baixo esquerda o volume total acumulado para os próximos 15 dias. Então, dá para ver que tem volumes importantes na bacia, mas tem regiões fora da bacia que tem volumes até maiores, por exemplo, a região aí norte do Mato Grosso. Mas, de novo, nos focando na bacia do Madeira, os maiores volumes estão na porção norte e na porção oeste. Quantitativamente, o modelo está indicando aí na faixa de 95 milímetros para 10 dias, 135 arredondando para 15 dias, tem um volume bem considerável, porém vamos ver, mais ou menos dentro do que é esperado para essa época. A dispersão entre os membros não é muito grande, né? Mas podem ter, obviamente, erros sistemáticos no modelo, como pode normalmente acontecer. Na próxima figura, então, nós temos, digamos, um resumo do que se espera em termos de chuva para as próximas 2 semanas, já em termos de anomalia. Então, para a primeira semana, a porção centro-norte da bacia deveria ter chuvas acima da média, em função da frente fria que mencionei, especialmente. Já a parte mais ao sul está mais normal para baixo, mas de uma forma geral é de normal para cima, né, considerando toda a bacia. E na segunda semana, estamos falando do dia 6 ao 12 de março,
chuvas mais dentro da normalidade. Ok, na próxima figura nós temos a previsão agora com outro modelo do Centro Europeu, semelhanças e discrepâncias em relação ao outro, a distribuição é um pouco diferente, coloca um pouco mais no Nordeste, mas de uma forma geral também o modelo concorda no sentido de colocar mais chuva no centro-norte da bacia e na parte oeste, na encosta dos Andes, que isso é uma questão constante. Na próxima figura nós temos uma comparação diária dos volumes de chuva, são relativamente parecidos no início, né? O modelo GPS está por cima, está indicando nos 2 primeiros dias, especialmente no dia 28, amanhã, está indicando bastante mais chuva do que o modelo do Centro Europeu. Depois os dois, né, reduzem a quantidade de chuva mais ou menos na mesma proporção. Na próxima figura está agora comparação acumulada da precipitação. Vejam que no primeiro dia, né, eles se separam, essas duas curvas, ficando o GFS com maiores volumes. Depois, no restante do período, o acumulado vai seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Então, realmente a diferença está no primeiro dia. E, bom, falando em precipitação, a última figura da minha parte, a próxima, né, que é a comparação da precipitação prevista pelo modelo na semana passada. Então, temos duas curvas aí, a curva vermelha embaixo foi o valor previsto pelo modelo GPS, modo conjunto, que é a previsão que nós utilizamos. Ele previu 55 milímetros para 7 dias. E a curva preta é o que foi finalmente observado, e vemos que o preto ficou por cima, né? Ou seja, foi subestimada pelo modelo a precipitação. A chuva observada está aí na casa de 85 milímetros mais ou menos, ou seja, o modelo subestimou uns 30 milímetros, que é bastante, né? Uma bacia de 1,5 milhão quase de quilômetros quadrados, 30 milímetros de diferença é bastante chuva. Isso certamente vai acabar refletindo na vazão. Então, isso da minha parte, fico à disposição. Se tiverem perguntas, passo o microfone para o Márcio. Boa tarde a todos. Vamos começar a parte. Um minuto. E aí, é só uma... Oi, está ouvindo, pessoal? Sim, pode continuar. Então, é só uma imagem da bacia, né? Então, podemos já ir para a próxima figura, que vai ser uma análise, né, das previsões que foram feitas a semana passada. Como o Marcelo Salute já adiantou, né, como os modelos meteorológicos subestimaram a chuva, então as previsões de vazão também ficaram abaixo, né, do que foi observado. Vocês podem ver aí a linguagem Aramirim. Então, os observados ficaram acima, né, do que o modelo estava prevendo. Desde o dia lá 18 de fevereiro, né, que foi a simulação, né, a previsão, a rodada do modelo. Se a gente for para a próxima figura, vamos ver em Porto Velho também, que o modelo subestimou também as vazões, uma vez que o modelo é chuva-vazão, né, então, se a chuva é subestimada, as vazões também serão subestimadas. Mas uma coisa que é interessante é que o modelo já previa, aqui para o dia 26, 27, uma subida, né, da vazão. Mesmo estando sendo subestimada, já tinha uma previsão de subida da vazão, e que foi o que a gente observou de ontem para hoje, né? Aquela subida repentina ali, ultrapassando a cota lá dos 17 metros, né? Então, isso é uma avaliação do que aconteceu da previsão passada para essa. Agora vamos ver o que o modelo está mostrando com a rodada de hoje. Próxima figura, por favor. Então, aí aqui já é a previsão para Guajará-Mirim, né, a rodada de hoje. Esperado, como está chovendo, o Marcelo mostrou ali, mais na parte sudeste, né, ali mais para o sul da bacia, né. Então, essas águas vão mais para o rio Mamoré ali, que é onde o Guajará-Mirim tem as medições. Então, vai subir um pouquinho mais só as vazões, mas nada previsto para chegar na vazão que possa transbordar. E aí a próxima com esse NWF, a próxima figura a gente vai ver a previsão com o GFS. Como o GFS tem uma previsão de mais chuva, a gente vê uma subida um pouco maior
também nas vazões usando o acoplamento com o GFS ali para Guajará-Mirim. Agora vamos para a próxima, que é a previsão para Porto Velho. Então, essa aí é uma previsão preocupante, que hoje já tem uma previsão de amanhã já está transbordando de novo, né, passando ali chegando com as 44 mil, mas se a previsão estiver bem correta da chuva, são uns 2 dias ali que vai ficar um pouquinho acima, né, da cota de transbordamento, depois a vazão vai diminuir, baixando da cota dos 17 metros ali em Porto Velho. A próxima figura a gente vai ver a previsão do GFS, que como tem mais chuva nos primeiros dias, ele prevê um transbordamento um pouco acima até do que o ICMWF está prevendo, mas também tem uma descida das vazões mais lá para o dia 2, 3 de março, voltando à cota lá 17 em Porto Velho. Bem, eram essas as previsões. Obrigado pela atenção. Ok. Alguém tem alguma pergunta ou indagação ao CEMADEM nesse momento? Ana Cristina de Porto Velho. Sim, pode continuar. Márcio, sobre Guajará, não sei se vale a pena dar uma revisada no modelo, porque Guajará não costuma descer agora nos próximos dias, e eu tenho a impressão que aquela chuva da semana passada, aí choveu bastante no Mamoré, é possível que ele ainda se aguente em elevação, pelo menos até meados de março. Pelo menos essa avaliação que a gente está fazendo aqui com a CPRM local. Está anotado, eu vou dar uma olhada mesmo, porque realmente toda vez o modelo está prevendo uma subida nos primeiros 5 dias e depois ele começa a dar uma descida na vazão. Então talvez seja uma questão da recalibração ali para aquela região ali do Mamoré. Até gostaria de falar também, continuando essa questão de Guajará-Mirim, ele sempre sobe, né? Ele vai chegar ao pico historicamente ali no final de abril, então ele é um rio bem estável, não tem essa variação toda de semana que vem desce, depois sobe, então eu acho que seria interessante mesmo dar uma olhada no modelo, porque a chuva lá parece uma área mais como se fosse um pantanal ali, uma recarga, então ele demora mais para reagir à chuva do que o Beni e o Madre de Deus, por exemplo. Ok, vou dar uma olhada. Aí espero que na próxima semana a gente está melhor com isso. Ô Márcio, aqui é a Camila da SBR. Uma pergunta seria a respeito das previsões do JRB. Nós sentimos falta aqui da apresentação da previsão para o posto Jusante Rio Beni. Então, Camila, como acho que o CEMADEM, tivemos uma reunião semana passada na Casa Civil, e as nossas obrigações aqui, referente até o plano de contingência, está obrigando a gente apenas para Porto Velho e ali a região de Guajará e Nova Mamoré. Então, a gente achou, vamos dizer assim, foi um consenso aqui de fazer as previsões para onde nós estamos atuando no plano de contingência do governo federal. Okay? Mas se for uma necessidade da sala de crise, né? Então a gente pede para fazer esse pedido, faça esse pedido oficialmente para a gente, e a gente volta a incluir as previsões tanto ali para Morada Nova como para Jusante do Beni. Ok, eu entendo que o posto Jusante do Beni é um posto bastante importante aqui no nosso contexto, né, de um modo geral. É uma antecipação, inclusive, do que vai vir a acontecer em Porto Velho. E, por outro ponto, aí eu acho que o Major Sanches pode falar melhor, mas eu entendo que ele tem trabalhado bastante olhando o Jusante do Beni, ali na atuação dele na questão de Guajará, da BR-425, mas ele pode complementar aí e falar das necessidades dele também. Tá certo, Camila. A nossa necessidade é muito importante para a gente a questão da Jusante do Rio Beni, pelo que nós falamos na reunião passada, né? Devido à elevação da 364,
de certa forma, maquiou o problema da 425, que agora parece que vai nos dar problemas sempre muito antes da 364. Então, a Jusante do Rio Bem é uma estação importante para a gente. Eu ia falar depois que a ANA se manifestasse e a ONS falasse, mas eu acho importante levar, inclusive, em consideração a necessidade de instalar uma PCD ali na ponte do Araras. Por quê? Porque a ponte do Araras, que é a ponte mais baixa, ele está no meio das duas estações mais próximas, que é a Jusante do Rio Bem e a estação lá do Abunã. É um assunto que eu gostaria que depois o pessoal da ANA pudesse manifestar, caso se há essa disponibilidade, se é possível. Eu falei também com o Hércules do CPRM a respeito, porque a gente, hoje, o Hércules está me ajudando, ficou de me passar alguma coisa a respeito, mas empiricamente hoje a gente sabe que, baseado na Jusante do Rio Bem, aos 17h75, nós teríamos a inundação da ponte do Araras. Bem, eu posso incluir sim as previsões para qualquer ponto ao longo da bacia, porque como é um modelo distribuído, né? Então basta, vamos dizer assim, ter o pedido, a gente quer para determinado ponto, que eu gero essa informação pelo modelo e ele vai fazer a previsão para os pontos que forem requisitados, ok? Ok, então tem um consenso que Jusante do Bem é um ponto que você deve incluir. Então você bota uma justificativa para seu chefe aí. Você disse que foi um pedido da sala de situação de crise aqui do Madeira, foi incluir também mais um ponto, que é Jusante do Bem, que não tem muito retrabalho, é simplesmente colocar o ponto, né? Porque o modelo já está calibrado. Alguém mais tinha alguma consideração a fazer nessa parte inicial da reunião? Não. Então vamos para... Depois a gente conversa sobre a história da nova estação lá no Araras, mas vamos deixar para a segunda parte da reunião. Vamos então para a apresentação do ONS. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Vou fazer então a apresentação com a operação realizada nas usinas, ali Geral e Santo Antônio, com os dados verificados até ontem, 26 de fevereiro de 2019. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente observa a operação hidráulica do aproveitamento de Giral. Em verde e vermelho a gente vê as vazões afluentes e defluentes. E a pequena diferença que a gente observa no lado direito entre essas duas curvas denota exatamente a pequena variação de nível incrementado nesse aproveitamento face ao aumento da folga dos pontos de controle, né? Então a gente teve o valor verificado ontem, cota 89,05 para aproveitamento de Giral, com vazões afluentes e defluentes levemente inferiores a 40 mil metros cúbicos por segundo. Daqui a pouco, em forma de tabela, a gente vai ver mais detalhadamente os valores verificados e os valores previstos. Próximo slide, por favor. Bom, para Santo Antônio, praticamente não há diferença entre as duas curvas, a verde e a vermelha, uma vez que o aproveitamento ele vem trabalhando com um valor bem estável de nível, né, cota 70,50, e há 2-3 dias atrás, um rebaixamento de 10 centímetros, exatamente em busca da menor folga ali no ponto de controle a montante. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a atualização, né, da vazão afluente geral em relação aos últimos 6 anos, 5 anos verificados de vazão. A gente observa que a gente já tem uma diferença significativa, né, na curva do ano 2019, que é a curva em preto, para a curva em vermelho, que é a curva de 2014. Então, a gente observa que a gente já tem distanciamento absoluto entre essas duas curvas, e a gente agora tem valores aí bem próximos do que foi observado em 2015, né? Vazões levemente inferiores a 40 mil metros cúbicos por segundo, com uma tendência de estabilidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Próximo slide, por favor. Bom, é a parte de chuva já destacada pelo Semadense, são informações que estão dentro do nosso boletim diário. Eu acho que o que cabe mais destacar aí, no próximo slide, é o acumulado. Próximo slide, por favor, é o acumulado
principalmente ali no Madre de Deus. Então, que é o que teve reflexo no aumento de vazões nesse posto. Próximo slide, por favor. Aí é o esquema, né, de localização dos postos da montante, de controle e dos pontos de monitoramento, tanto no reservatório de Giral quanto de Santo Antônio. Próximo slide, por favor. Bom, nessa tabela a gente observa os valores de vazão verificados, né, na data de ontem e a variação em relação ao dia anterior. Então, conforme havia comentado, né, face àquela chuva acumulada ali no trecho do Madre de Deus, é exatamente o trecho da bacia que apresentou um aumento um pouco mais significativo, né, de 2.585 metros cúbicos por segundo, no dia de anteontem para ontem. E no restante dos outros postos, a gente observa aí uma estabilidade e até uma pequena recessão no jusante do Rio Bene. Na tabela abaixo, a gente observa os dados de vazão afluente e defluente, tanto de Giral como de Santo Antônio. A variação de nível, como eu havia comentado, né, 89,05 para Giral, sem variação de anteontem para ontem. E Santo Antônio 70,40, também sem variação. E na última tabela aí abaixo, a gente observa os valores de afluência verificados antes do Rio Bene, 38.314 no dia 26, e a perspectiva para os próximos dias. Então a gente observa aí uma tendência de estabilidade a um leve aumento nessas vazões. Em função disso, né, a gente tem aí na linha de baixo a folga verificada lá na estaca 1295, na BR-364, com uma folga observada ontem de 61 centímetros. Essa folga fica estável nos 2 primeiros dias, até um pequeno aumento para 64, depois ela tem um pequeno decréscimo lá no 5º dia, sem contar com nenhum rebaixamento adicional do aproveitamento de Giral, uma folga de 0,54. Em relação a Santo Antônio, a gente observa aí a folga verificada ontem na 364, 70 centímetros, uma estabilidade nos próximos dias, né, e a partir do dia 2, 3, uma redução nessa folga em função do aumento de vazões. Né? Na linha de baixo a gente vê a vazão afluente verificada ontem de 42.883 e uma tendência de estabilidade e aumento nos 2 últimos dias do nosso cenário aí, nos dias 2 e 3. Em função disso, a gente vê na linha de baixo também a continuidade do nível estável na cota 70,40. Próximo slide, por favor. Nos próximos slides, nada mais é a forma gráfica, os valores que eu comentei na tabela, né? Aí acima, o jusante do Rio Bene, que é exatamente onde apresenta um pequeno aumento de vazões aí ao longo dos próximos dias, a curva em vermelho acima. Embaixo, a operação de Giral, com reservatório estável, na cota 89,05, e a vazão afluente oscilando ali em torno de 40 mil metros cúbicos por segundo, um pouco abaixo, e o valor de 40 mil no último dia do horizonte. Próximo slide. Para finalizar, Santo Antônio, também no gráfico superior, a estabilidade do reservatório operando na cota 70,4. Na parte de baixo, né, os valores em azul verificados de vazão afluente, a perspectiva de ascensão que a gente tem ao longo dos 2 últimos dias aí da nossa linha de previsão. É isso, caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição. Joaquim, você consegue me ouvir, não? Sim, pode falar. Acerca da ONS, como a gente está nessa fase de nível aí entre 16,80, beirando 17,90, até cheguei a ligar no domingo para o gerente de operações da usina de Santo Antônio, porque parece-me que há algum problema de ordem de distribuição de energia e isso tem causado algumas demandas, inclusive em relação à operação da usina. E algumas pequenas manobras que foram realizadas pela usina de Santo Antônio causam, obviamente, algumas variações bruscas de nível. Como a gente está no ponto que para nós ali a gente considera um ponto nevrálgico aqui, que são os 17 metros,
né? Inclusive algumas ruas importantes em relação ao escoamento de combustível, essas coisas todas estão exatamente nessa cota. E qualquer variação brusca nessa faixa acima dos 16,90 pode causar problemas pontuais, né? mas que podem causar problemas sim para a gente em relação a isso. Então chegamos a ter um pico, ainda que temporário, durante a madrugada de 17,11 metros antes de ontem, e no domingo chegamos aos 17,7. É algo que dura meia hora, uma hora, mas esses picos eu não sei se isso pode ser amenizado, se essa operação, abertura ou fechamento, enfim, de turbinas ou de vertedouros possa ser melhor organizado, enfim. Paulo Diniz aqui do INES, vou passar depois para o pessoal de Santo Antônio comentar. Realmente, quer dizer, a gente está falando aqui, né, atualmente no Brasil, de todos os aproveitamentos hidrelétricos em operação, a maior quantidade de vazão disparada em todos os aproveitamentos que a gente está operando no momento. Então a gente está falando aqui de vazões de um porte muito significativo, né, 40 mil metros por segundo. Até pelo seu próprio comentário, você já é sensível, né, ao grande complicador que é a gente operacionalizar da forma mais estável possível essa ordem de grandeza de vazões, né? E exatamente essa que é a condição, né? A gente tem, ao longo do dia, né, devido ao perfil de consumo de carga, né, por mais estável que a gente tente manter as defluências, toda vez que você insere um grupo gerador ou tira um grupo gerador, você tem um delta de vazão significativo. E isso busca ser compensado pela abertura e fechamento das comportas dos vertedouros. Mas realmente com esse porte de vazão, a gente tentar, né, assim, não ter nenhuma variação mínima, né, é muito complicado, né? A gente é sensível, né, há bastante tempo dessa demanda, principalmente no trecho imediatamente jusante aí de Santo Antônio. É algo que a gente vem buscando aí ao longo do tempo de operação, mas realmente é bastante complicado. Vou passar para o pessoal de Santo Antônio, que é quem está aí no manche, né, dessa operação, e para complementar aí a resposta, por favor. Argemiro, né? Eu concordo plenamente com o que o Paulo Diniz acabou de falar, essa mesma operação elétrica da usina, né? E contribuo um pouco o que veio acontecer aí esse final de semana e há 3 dias atrás, tem ocorrido também o desligamento da linha de transmissão, do bipolo. Quando ocorre esse desligamento, há automaticamente rejeições nas nossas unidades geradoras para proteção do sistema elétrico. Isso, desligando essas máquinas, nós temos a necessidade de compensar através do vertedor. E isso realmente tem um delay desse tempo. Não é muito, é pouca coisa, mas acaba provocando sim essas oscilações de jusante. Tá? Mas o que o Paulo colocou e o Paulo Diniz colocou é verdadeiro. Tá ok? Eu pergunto-se em relação a essa variação. Caso haja, eu sei que isso não é controlável por vocês e vocês se adaptam a ela, mas essa mudança não seria mais interessante, ainda que houvesse essa necessidade de aberturas de comportas? Obviamente eu desconheço essa questão operacional da vazão, do quanto isso seria possível e o quanto o reservatório suportaria sem comprometer ali a BR, já que a gente acredito que todos estão trabalhando no limite, mas de forma a que essa abertura das comportas se desse de forma um pouco mais gradual. Principalmente quando nesse ponto é que nós estamos aí 16,80, 16,90. Porque se nós estivéssemos ali em 16,50, um pico de 20 centímetros não nos traria problemas significativos e nem nos preocuparia, né? Mas quando nós estamos em 17,90 e há um pico para 17,11, isso causa problemas, até porque como a vazão aumenta muito bruscamente, chega-se a formar corredeiras em algumas ruas aqui na cidade, entendeu? E especificamente falando da parte de abastecimento de combustível da cidade de Porto Velho, que também vai para Rio Branco, que também vai para todo o Mato Grosso. Entendi, o Chance está falando, né, Sanches? Entendemos a preocupação de vocês, mas realmente a usina, ela opera a fio d'água, né? O reservatório. E qualquer elevação que se provoque a montante,
há uma diminuição automática já também da distância do ponto de controle de Jaci-Paraná, né, da estrada. Né? Então, nós temos a preocupação ajusante, né, que é justamente isso que você colocou, para minimizar os impactos, e também, ao mesmo tempo, nós temos que estar olhando também o reservatório, para não impactar a estrada de tráfego, né? Então, o que ocorre quando de oscilação de potência no sistema, que é solicitado, nós tentamos fazer da forma mais gradativa possível e mais lenta. Mas mesmo assim acaba acontecendo alguns desvios, que no sábado você acabou ligando para o Sérgio, né, que é o gerente nosso de operações, e ele acho que colocou para você realmente que havia acontecido uma parada de algumas máquinas nossas aqui, compensação pelo vertedor. Tá? Mas a gente vai estar analisando melhor a situação e buscando minimizar cada vez mais esses problemas que nós temos aí a jusante, principalmente nessas altas vazões, igual você colocou. Ok. Deu para entender que temos que ainda ter necessidade de algum tipo de ajuste, né? Eu passo a girar alguma consideração? Não, Joaquim. É uma consideração. O Estado do Acre. Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou o Hércules, eu sou o representante da CPRM. Eu estou aqui na mesa com o pessoal do Acre. Na verdade, era mais para falar do nosso boletim, né? Que é o que vem em sequência. Não, então vamos começar o boletim, depois eu passo para os outros. Tá? Mas é porque eu ia passar o boletim de vocês na sequência dessas perguntas da CPRM, principalmente nessa questão mais operacional relativa às usinas. Tá? Quanto à questão operacional das usinas, comentando só o que houve no domingo e o que houve de segunda para terça-feira, realmente teve essa oscilação, né? Que foi algo pontual, que durou no máximo 1 hora e que está sendo observado. Inclusive, isso daí, a gente chegou a noticiar isso daí e depois mandou um boletim extraordinário na terça-feira dizendo que o rio teria tendências a níveis, a permanecer naquele nível na faixa de 16,80. Ok, então vamos fazer o seguinte, já que você entrou, vamos entrar com a apresentação. Eu vou botar na tela a apresentação e você faz a apresentação. Ok. Bem, eu peço para baixar um pouquinho e ir logo para os gráficos. Esse aí é o gráfico do comportamento do Rio Madeira na estação de Porto Velho. A gente tem aí uma previsão que o papel da CPRM normalmente, pelo menos nessa reunião, é fazer uma previsão de mais curto prazo, uma previsão que vai no máximo para os próximos 3 dias. Então a gente tem uma previsão que corrobora aquilo que foi apresentado pela ONS. A gente tem uma estabilidade para os próximos dias e um aumento a partir do dia 3. No gráfico de baixo, por gentileza, a gente tem as previsões para a Abunã, que está tendo uma leve queda em virtude da queda que ainda está havendo na estação de jusante do Rio Beni. E mais abaixo a gente tem o gráfico de Guajará-Mirim, onde a tendência do rio ainda é subida, conforme é alertado pelo Arthur da CPRM lá de BH e pela Anistrava. A gente tem essa tendência de subida natural do rio Guaporé e que o modelo está indicando que ele ainda irá continuar a subir, algo que é normal, tendo em vista que ele só começa o seu período de recessão a partir de abril.
Outro assunto que eu queria tocar também, que foi citado pelo Major Sanches, era a questão da PC2 do Rio Araras, mas eu acho que vai ter um momento para isso. Você pode falar logo, pode comentar sobre essa PC2. Ele entrou em contato comigo e ele já solicitou essa previsão na sexta-feira, né, para eles não passarem o final de semana em branco. E outra questão era da instalação da PCD. Eu falei a ele que isso é plenamente viável para a gente fazer a instalação do equipamento lá. A gente só precisaria de um posicionamento da ANA, na verdade uma conversa entre os setores internos, né, de autorizar ao setor da RHN que a gente possa fazer essa instalação da PCD. A área técnica da ANA que cuida disso não está aqui nessa reunião, mas eu vou passar esse pedido e com certeza eles vão ter toda a boa vontade de atender. Ô Joaquim, outro ponto importante para a gente conseguir fazer essa previsão com mais detalhe seria ter acesso aos dados lá da Bolívia, como o ONS coloca aí, a Mano Mayu. Se a gente pudesse ter uma forma de ter acesso mais fácil a esses dados, a gente conseguiria ajustar uma previsão melhor para esse ponto da BR, onde pode ter essa elevação aí, e junto com a PCD que a gente pode vir a instalar. Ok, aí já depende um pouco mais da ONS e SBR, né? Então, vocês poderiam comentar aí? Isso. Camila, SBR. Arthur, a gente tem esse monitoramento lá no Rio Madre de Dios, né? Uma estação que está instalada lá no Puerto Maldonado, e a gente tem uma telemetria delas, ela é telemetrizada, né? A gente pode sim viabilizar essa questão. Eu recordo apenas que é uma estação, não é uma estação oficial, é uma estação em outro país e que ela é passível de ter algum problema, né, de operacional, essas coisas. A gente não está livre disso, o tempo de resposta também é mais demorado em função dessa questão do deslocamento, um lugar mais longe. Então, assim, a gente usa com todos os cuidados devidos, né? Mas ela, sem dúvida, é um ponto importante que ajuda muito, contribui bastante na questão das previsões. Mas a gente conversa, tá bom? Uma forma de viabilizar essa informação, fazer chegar em vocês. Tá ótimo, obrigado. Aí eu acho que seria, mesmo ela tendo todas essas complicações, né, esses detalhes aí, eu acho muito importante que a gente consegue refinar melhor essas previsões e ter uma informação melhor. Né? Sem dúvida. Obrigado. Ok, eu estou entendendo que vocês internamente podem conseguir um entendimento e trocar essas informações sem necessidade de uma discussão maior, né? Bom, alguém tem alguma consideração a mais aqui sobre essa parte inicial da reunião, que são as operações das usinas? Tiago, da Defesa Civil Nacional. Só voltando ao ponto, né, desses picos de operação em virtude da operação de Santo Antônio, que reflete a jusante em Porto Velho. Acho que seria interessante, né, já que há essa necessidade, né, de em algumas ocasiões, né, esses aumentos repentinos, seria importante talvez o contato de Santo Antônio com o pessoal da Defesa Civil do Estado, né, de uma maneira prévia, para que pelo menos a Defesa Civil Estadual do município consiga ter um mínimo de preparação e conhecimento, né, desse pico de cheia. Eu não sei quanto tempo consegue se antecipar isso, mas isso seria uma informação importante, né, para medidas de preparação para esses picos de cheia que podem acontecer. Tiago, quando é uma situação programada, essa comunicação é fácil assim, de ser feita, sim.
Nós não vemos problema para isso. O problema que nós estamos discutindo aqui são situações emergenciais ou até urgenciais, né? Que acontecem através de proteções, que não há tempo hábil dessa informação chegar. A cidade de Porto Velho fica a 7 quilômetros aqui da usina aproximadamente, então a resposta no ponto que foi nos colocado é muito rápida, né? Então, em situações emergenciais ou de urgência, não há tempo dessa comunicação. Programada, eu concordo em ser informado sim, sem problema. Ok. O que ele colocou aí foi, quando é programado ele teria condição, mas sempre na programação com a queda da linha de transmissão, ele diz que não tem tempo hábil para ter o contato. Alguém mais gostaria dessa primeira parte da reunião? Alguma consideração? Viram as folgas, né? As folgas estão acima de 50 centímetros, né? E as previsões também de folga também estão acima de 50 centímetros nos próximos dias. E, entretanto, tem aí uma certa previsão de persistência das chuvas, né? Principalmente nos próximos dias, e tem um evento aí que a gente não pode fugir dele, de deixar de falar, que é a questão do carnaval. Como nós vamos fazer esse acompanhamento no período de carnaval, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui na segunda parte da reunião, como vai se dar esse acompanhamento no período de carnaval. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa mais dessa primeira parte da operação, para a gente passar para condições futuras de acompanhamento? Vitor Protásio, Minas de Energia. Com relação às escolas, estava previsto de terminar as obras da escola, mesmo que não utilizadas para agora. Como é que ficou essa questão? Estou imaginando que está falando para Santo Antônio. Não são obras, né? O que a gente está fazendo é a instalação de uma escola provisória com tendas, conforme está no plano de contingência. A instalação da estrutura básica está feita, a gente está agora fazendo as divisórias das salas de aula e ela vai estar pronta para fazer a mudança na sexta-feira. Ok. Bom, pessoal, esgotada essa primeira parte da reunião, nós estamos vendo que nós estamos no limiar, né, dos 17 metros em Porto Velho, estamos com certa folga na estrada, com previsões aí de ficar próximo dos 50 centímetros, né, também, embora Giral ainda tenha capacidade de operar ainda um pouco, no sentido de minimizar o problema. Mas como vocês entendem que poderíamos proceder aqui o acompanhamento, sabendo que teremos esses dias de carnaval, qual é a proposta que vocês têm? Joaquim, aqui é a Camila da SBR. Pela SBR, a gente acordou aqui entre nós que nós vamos fazer as atualizações e a divulgação no site na segunda, terça e quarta, tá? Manteremos a divulgação do informe de previsão de vazões e de folgas na BR. Tá bom. No caso da CPRM de Porto Velho, a gente vai manter o plantão que a gente manteve no período normal. Vamos enviar o boletim semanal na sexta e os extraordinários segunda e quarta-feira da semana que vem e na sexta-feira também. Inês. A emissão do boletim aqui ao longo dos dias não úteis da próxima semana tem que avaliar aqui junto à gerência. As informações, a gente vai ter, todas as outras informações operativas também temos disponíveis no nosso site. Não sei, não consigo dar a resposta agora exatamente sobre a emissão do boletim em si, mas as informações, tanto de Santo Antônio quanto de Giral, elas estão disponíveis no site do ANS. Eu vou tentar obter essa resposta ao longo da reunião. Tá, mas entenda que o que interessa para as pessoas é as folgas, né, na BR, que não está no site do ANS, né?
Só está vazões afluentes, defluentes e níveis. E não tem previsões futuras. Esse é o ponto. No caso, a SBR, pelo menos a do ponto de montante, né, a estaca 12,95, a SBR vai estar divulgando no nosso site, né, na sexta-feira, na segunda, na terça, na quarta, a semana que vem normal. Normal. Tá? Ok. Rondônia e Acre, aí se posicionem aí que vocês são os maiores usuários dessas informações. O que é que você acham, Rondônia? Para a gente, a única coisa que a gente gostaria de saber se é possível estabelecer assim como a curva, o desnível ali da BR-364, a gente conseguiria montar um desnível e ser plotado nesse relatório que há diário por parte da ANA e a ONS junto, que tem sido feito, e também pelo CPRM a gente consegue montar um desnível em relação à Ponte do Arara, já que ali está bem mais sensível, né? Chegamos antes de ontem, por exemplo, a um desnível de 6 centímetros, né, no início da semana. Veja só, aí já não seria as empresas, vamos dizer, os agentes geradores, teria que ver com a CPRM, se a CPRM consegue fazer aí a correlação no sentido de ter também a folga na ponta das araras aí. Então é mais a CPRM que pode ajudar nesse assunto. Deixa eu falar pela CPRM, então vou ver com a Camila essa questão das informações da estação e vou ver com o Ex, acho que o Ex pode falar melhor, que acho que ele já conversou com para a gente poder estabelecer essa relação e tentar colocar isso no boletim para poder informar isso aí. Acre. Então, eu imagino que esse trabalho de colocar no boletim as cotas do Araras ficaria para a semana após a semana do Carnaval, que a gente poderia dar uma adiantada nisso. Aí temos só o problema que eu estou dizendo, de termos aí um volume de chuvas aí significativo previsto, né? E pode ter problema nesse local, né? Então a Defesa Civil já fica aí de sobreaviso que esse é um ponto crítico que vai ter que ter uma pessoa lá, de alguma maneira, mandando essas informações, porque a CPRM aí está com uma certa dificuldade, né? Mas eu acredito que hoje é quarta, até sexta-feira vocês podem pensar melhor aí sobre o assunto e conversar com a Defesa Civil de Rondônia no sentido de ver como minimizar esse problema, né? Eu tenho uma proposta. Boa tarde, Joaquim. Aqui é o Cláudio do DENIT de Rondônia. Só complementando a informação do Major Sanches, a gente está fazendo o acompanhamento da ponte do Araras, chegou a 6 centímetros, hoje eu acho que está próximo de 20. A telemetria ali da Jusante do Bene está muito próxima, a gente conseguiu fazer uma boa correlação, né? Então, mas nós estamos com a equipe de prontidão, se houver assim a necessidade de fazer a elevação da ponte, a equipe está de prontidão, assim, se chegar a interromper a ponte lá, a gente já está com a madeira serrada e a gente faz a elevação dela de 40 centímetros, para ter uma sobrevida no tráfego. Resumindo, ele não vai ter carnaval. Resumindo, não tem carnaval. Só um minuto aqui. Eu estou entendendo que o pessoal de Rondônia pode entrar em contato direto com o DENIT, que está tendo, pelo que eu estou entendendo, a melhor informação disponível está com o DENIT, né? E inclusive os meios, né, para elevação da ponte, caso seja necessário. Então, eu acho que Rondônia, se vocês entrarem, então, criarem um canal direto com o DENIT aí, para fazer esse acompanhamento como está sendo proposto pelo DENIT, inclusive com essa possibilidade de elevação de 40 centímetros, né? Na verdade, o canal já está criado e a gente está em constante comunicação o tempo todo, faz pelo menos uns 15 dias aí. Então o canal já está bem forte. Então fortalecer, pelo
pelo que foi mostrado aqui, esse é o melhor meio de acompanhamento, inclusive porque tem uma ação física possível de ser feita, né? E que vocês estão aí em condições de atuar, né? E você também está conseguindo fazer uma boa correlação com a cota do posto, né? Sim, passamos, fizemos um acompanhamento diário, final de semana, todo dia a gente está acompanhando essa correlação aí e está correspondendo bem às leituras que o pessoal está fazendo lá na fonte, fisicamente, né? Jusante Bene, é mais um motivo para o Jusante Bene voltar para o boletim do CEMADEM. Ok, isso aí eu acho que já está acertado, não precisa nem mais discutir, porque o Oswaldo, que é o diretor do CEMADEM, tem sensibilidade sobre isso e eu tenho certeza que vai autorizar a imediata entrada. Certo, Marcelo? Marcelo Celucci, eu estou dizendo aqui que o Oswaldo tem a sensibilidade suficiente para botar o boletim aí, a informação de Jusante Bene no próximo boletim, né? Com certeza, Joaquim, sem dúvida, sim. Só que a gente não produz um boletim assim diário, né? O Márcio vai rodar o modelo, vai disponibilizar, a gente não disponibiliza nenhum produto assim diário. Mas estava discutindo aqui com o Márcio também, que a nossa sala de situação, ela nunca dorme, né? Estamos 24 horas. Então, se tiver algum problema em relação à possibilidade de piorar a situação, particularmente em Porto Velho, a gente também está sempre em contato direto com o Senado, constantemente. Ok, então aí já está acertado que as próximas divulgações que vocês fizerem incluem Jusante Bene. Bom, então... Doutor Joaquim, só para fechar em relação à parte do INS, a gente vai estar conversando aqui com a gerência, o único problema que a gente tem aqui é que a localização do INS aqui no Rio de Janeiro fica exatamente do lado do Sambódromo aqui no Rio de Janeiro, né? Então o acesso aqui nessa época do ano é muito complexo. Mesmo assim, a gente vai fazer emissão na segunda e na quarta-feira da semana que vem. O único dia que teria uma ausência do boletim seria na terça-feira, mas a segunda e a quarta-feira a gente vai fazer a emissão normal do boletim. Então, segunda e quarta-feira teremos boletim do ONS, tá? Ok, e o WebCEP fica atualizado também, né? Porque como a gente acessa o sistema de vocês... Isso é por tempo real, o acesso é a hora que precisar. Então, na segunda e quarta também a Ana emite o boletim por conta de pegar as mesmas informações e publicar, tá? Segunda-feira, quarta-feira já normalmente iria fazer, mas na segunda-feira faremos também a consolidação do boletim, porque nós juntamos o boletim que vem do ONS com o nosso boletim e publicamos no nosso site e divulgamos também, né? Então vamos lá. A minha proposta é quarta-feira de cinzas, reunião, à tarde. Aquele tem um problema de acesso físico, tá, doutor Joaquim? A gente teria que ver alguém para participar de forma remota. Mas não seria impossível. Porto Velho, o Sensipan vai receber a visita da diretoria de Brasília e nós não poderemos participar. Eu posso me informar com a área técnica de disponibilizar a sala para os parceiros que estão acompanhando as salas de crise conosco, mas nós não teremos disponibilidade de participar. Vou fazer o seguinte, para a gente também não ficar... Sugestão para quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. Conseguiu interesse todos? Ok. Aqui quinta-feira à tarde, que eu ia fazer uma proposta mais radical. Como eu vou passar o carnaval em Brasília, eu ia fazer uma reunião segunda-feira à tarde, mas vocês... Então... mas tudo bem. Qualquer coisa estamos à disposição, porque eles vão ficar de plantão aqui por outros motivos. Então, nossa reunião então fica quinta-feira, tá certo? 7 de março, às 15 horas, ok?
Claro, acontecendo alguma coisa fora da normalidade, aí as coisas vão ter também que ser resolvidas fora da normalidade, com e-mails, com telefones, com todo mundo. Todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem meu e-mail. Então, a coisa mais fácil falar comigo é no telefone, no zap que fala aí, né? Então, e a gente pode ver o que é possível fazer para acionar os meios necessários, embora quem deve ser aqui o carro-chefe aqui é o Tiago aqui, que é da Defesa Civil Nacional, né? Então ele é que é a primeira pessoa. Você liga depois, primeiro para ele, depois para mim. Bom, então podemos encerrar nossa reunião com a perspectiva. Ana, eu vou só falar um pouco, Ana. Só falar só fechar o que eu estou falando e depois eu passo para você só um minuto. Só dizendo que tem uma perspectiva de chuvas que não deve ser desprezada, que é uma perspectiva de chuvas altas, no meu entender, certo? Chuvas acima de 100 milímetros. Então, essa previsão aí, que futura, é importante ser visto, tá? Bom, Ana, fale. Vou passar a palavra aqui para o representante da Ipiranga. Olá, boa tarde, aqui é Estevam da Ipiranga Distribuidora de Combustível. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o pessoal da usina de Santo Antônio, com relação pelo que foi explanado aí, pressupõe-se que o desligamento do linhão seria o ponto-chave, né, vamos dizer assim, para a interrupção das turbinas. Se a gente teria um plano B, no caso, desligou-se o linhão, vai impactar na turbina, paralisou a turbina, abriu o vertedouro. Então, assim, qual que seria uma alternativa, se a gente tem uma análise de risco para isso, se poderia ser divulgado, né, para a gente entender qual seria as fases de segurança que a usina está tomando aí no caso de um desastre aí, no caso, vamos imaginar isso, né, o pior dos cenários. Boa tarde, é o Elcio que está falando. Eu acho que são cenários diferentes aí, tá? Misturando as coisas com o plano de segurança de barragem e uma questão operacional da usina, que é a sensibilidade que a usina tem em relação a qualquer distúrbio externo. E essa sensibilidade a jusante, ela é mínima dentro da operação normal do sistema, tá? O desdobramento que está sendo colocado aí de desastre, isso está fora de cogitação. Tiago aqui da Defesa Civil Nacional, a gente com certeza vai estar acompanhando, tem equipe de plantão, né? Nós temos o telefone 0800, que é 0800 644 0199, então qualquer contato a gente fica à disposição. Estamos com o plano de contingência das agências federais em mãos, né? Ele consolidado por todos os órgãos partícipes, e contato direto com os estados, né? Então qualquer coisa que seja necessário, apoio do governo federal para ações de preparação ou resposta, a gente já tem todos os agentes mobilizados, né, dos órgãos federais para qualquer ação possível, então estaremos acompanhando bem de perto no Carnaval, sim. Só uma colocação, mudando de desastre para contingência, né, para ficar melhor o termo, mas como que a gente pode, depois de foi explanado aí que são os planos de contingência do governo federal, mas como é que funciona, vamos dizer assim, caiu o linhão, né, interrompeu a turbina, qual é o próximo passo, né, abrir o vertedouro, né, deixar, só para entendimento assim mesmo, como é que funcionaria? A usina Santo Antônio, como já foi dito anteriormente, é uma usina fio d'água. Então o nível montante da usina, ele é estável, ele não varia, ok? Então qualquer problema que venha a ocorrer de distúrbio em turbina, desligamento de turbina por N motivos, essa vazão que estava passando pela turbina, automaticamente ela é transferida para o vertedor. Ou seja, existe um delay entre a abertura do vertedor e a parada da máquina, porém é muito pequeno, e é feito a defluência manter a que estava antes, né? Eu não posso acumular
no nosso reservatório. Ele é fio d'água, é 70, agora nós reduzimos 10 centímetros para proteção da estrada, então está em 70, 40 e esse nível não pode variar. Então qualquer desligamento de turbina automaticamente é transferido para o nosso vertedor. Só para explicar um pouco melhor, cada turbina é mais ou menos 700 metros cúbicos por segundo, não é isso? Qual é? Na atual queda, sim, Joaquim. 700. Então, o que é que ele faz? Se desligou uma turbina, ele desloca 700 metros cúbicos por segundo para o vertedor. Se o vertedor estava soltando 13.000, passa a passar 13.700. Isso é feito como se faz praticamente quando falta energia nas nossas casas, entra um gerador. Não é? Então, ele tem um sistema de proteção que faz essa transferência de um para outro. É mais ou menos isso. Certo, Santo Antônio? Perfeito, Joaquim. Ok, então é só para entender, cada turbina é 700 metros cúbicos por segundo que tem que ser deslocado para o vertedor, tá? Bom, como eu fiquei devendo uma informação, eu queria só que a CPRM aí que está em Acre fizesse o relato da possibilidade de instalar essa PCD, porque eu estou aqui ao lado do superintendente da ANA que cuida disso. E ele vai ouvir e vai depois analisar e trocar informações e ver se é possível a ANA atender rapidamente o pedido. Então, o CPRM é o Hermes, né? Hércules, se você pudesse explicar para o Marcelo. Então, tem essa necessidade aí apresentada pelo DR e pela SEDAM, dessa instalação, desse monitoramento mais de perto lá da ponte do Araras, sobre o Araras, que liga o restante do estado à cidade de Guajará-Mirim, né? Então, a gente só precisa de uma autorização para instalar essa PCD, a gente já tem um equipamento sobressalente na unidade e precisaríamos de um ID para alocar essa PCD no GOIS. Basicamente isso. Eu não fui avisado disso. Então a gente tem um problema muito sério de estoque de PCD. Eu não sei se nós temos essa PCD sobrando. Então eu queria que vocês conversassem isso comigo depois para a gente avaliar se a gente realmente tem esse equipamento, porque tem 3 anos que a gente não compra PCD. Mas vocês estão comprando, eu sei que vocês têm estoque. Então vamos ver se a gente realmente tem esse equipamento, porque eu sei que vários equipamentos que vocês dispõem na CPRM, na verdade não são equipamentos novos. Né? A gente recentemente teve que mandar um para você instalar em Porto Velho. Então, vamos conversar isso para ver se esse equipamento funciona mesmo, porque os equipamentos que nós temos em disponibilidade na CPRM não são os mais novos, são sobras de compras passadas. Então, eu quero ter essa certeza que o equipamento funciona antes que a gente fale para um usuário que uma estação que é para evento crítico vai estar disponível ou não. Então, eu quero ter essa certeza antes. Bom, o que o Marcelo está dizendo é o seguinte, vai ter o maior interesse em resolver o assunto e que isso vai ser objeto de uma discussão entre nós e a CPRM no sentido de viabilizar, tá? Mas havendo a possibilidade, ele já concorda plenamente, se tiver a possibilidade, tá? Então, ele já está assumindo esse compromisso se essa disponibilidade existir. Bom, podemos encerrar nossa reunião? Podemos. E ficar atentos a essa chuva que está sendo prevista, que nós estamos num limiar, principalmente na cidade de Porto Velho, na 17 metros, né, e qualquer coisa a mais sempre causa um transtorno adicional, né? Então, obrigado a todos e espero na próxima quinta-feira, às 3 horas. Muito obrigado. Aí você usa a distância de barra. Obrigado, boa tarde. Conta, essa correlação e tal.